Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, vai ser a tiração de, de- de guerra e para todo lado entre maximalistas e shitcoiners, a busca por diálogo na era do socialismo laranja. E comigo tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bom, Felipe? Tranquilo, cara. Vamos para mais uma discussão que, querendo ou não, pode agregar, cara. Eu acho que tem gente que está sendo salvo por essa discussão porque a gente traz um pouco do um bom senso que às vezes falta em alguns locais, né? Mas é isso aí. O bagulho é muito louco, é guerra, é tiro para todo quanto é lado. Recentemente a gente andou testando um pouco essas coisas principalmente no Twitter, né, onde os ânimos ali acabam sendo mais exacerbados e temos esse problema mais, mais latente, por assim dizer, né? Mas é importante assim a gente falar um pouquinho, primeiro, por que do termo socialista laranja, né? Então, laranja é óbvio a referência ao próprio Bitcoin, né? A própria cor do Bitcoin. E esse socialismo é algo que parece contraditório, mas na verdade está acontecendo, né? É, a gente tem a gente tem visto acontecer situações muito ruins, né? Muito pontuais e, e que vem se, vem se exacerbando, vem se exacerbando e as coisas estão tomando proporções quase religiosas, messiânicas em alguns pontos, e eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é justamente dessa, dessa alegação de superioridade moral do Bitcoin, né? Para quem eu não sei como é que tá a ordem das entrevistas, a gente está gravando alguns episódios na frente, mas ou a gente já falou ou a gente ainda vai falar, né? Nessa gravação a gente ainda vai falar com o Gui Bandeira falando sobre essa superioridade moral, mas ela vem junto com um discurso que leva a um desprezo de outros sistemas, né? É, um desprezo, eu diria, perigoso, né? Como se tivesse uma forma correta de adquirir Bitcoin, como se tivesse uma forma única e certa de transacionar com a rede ou interagir com a rede do Bitcoin, como se não tivesse ou se fosse proibido fazer outras formas, utilizar outras criptomoedas para conseguir o Bitcoin. Existe um malabarismo também para que se justifique o uso do fiat. Então, assim, eu não tenho escolha, eu sou obrigado, e só assim que você pode honestamente conseguir, a partir de um P2P, a partir de trabalhos por Bitcoin, quando a gente criando uma narrativa, né? Eu acho que esse é o problema, né, Felipe? É essa narrativa que vem se criando, né? Eu acho que é uma super complicação, né, que totalmente desnecessária acerca de um assunto que ele é lógico, é racional, eu diria. Cara, é código de computador, é matemática. Porra, mais lógico que isso é impossível. Para que você vai criar uma narrativa em cima disso, sabe? Enfim, eu acho que para contextualizar melhor essa conversa nossa aqui, eu sugiro que as pessoas ouçam um dos nossos primeiros episódios, onde a gente diferencia o maximalismo do cara que é libertário, do agorista. Porque, assim, são coisas diferentes, tendo em vista a realidade, né, da grande bolha no Twitter, que algumas pessoas elas estão aí pelo Bitcoin.
outras pessoas estão aí para diminuir a influência do Estado, né? São coisas distintas. Então, assim, isso já diminui muito da discussão, eu diria. Mas, enfim, Sim. no mais, eu acho que assim, a galera tá muito perdida. Foi mal, você falou alguma coisa? Meio que Não, falhou não, para não, mim. só falei, só concordei, falei sim, é Ah, por tá. aí mesmo. Então, tipo assim, eu acho que não sei se é tempo livre demais, né? O pessoal começou a criar várias narrativas em cima de Bitcoin, sendo que assim, não existe essa invenção de moda. Não se cria essa narrativa em cima de dinheiro, por exemplo, dólar, yuan, euro ou real, onde cada moeda refere-se a uma religião no mundo. Ah, não, o euro ele é espírita, o dólar ele é mormon e o real ele é, sei lá, evangélico, sabe? Tipo, não tem isso, não existe essa correlação, por mais que as pessoas queiram fazer, sabe? E as pessoas vão achar motivos, é claro, para tentar fazer isso. Ah, não existe, é um esforço mental totalmente desnecessário, aonde você se esforça para chegar numa conclusão que, no fim das contas, não muda em bosta nenhuma o resultado das coisas. Então, assim, acontece muito, tem acontecido muito, e isso está se alinhando, né? Com o que a gente traz, né, do socialismo laranja, que é o cara achar que só tem aquilo, ou que só aquilo é viável, ou que só isso é correto. A gente já falou outras vezes que se você for jogar todo mundo na mesma sala e falar, gente, o que que é isso aí que vocês estão pregando, eles também se estapeiam, né? Porque não existe um consenso mor entre eles, né? Cada um acha que é uma coisa, no fim das contas não é bosta nenhuma. Mas, enfim, é complexo. Eu acho que isso não leva a nada, até porque, assim, ah, aconteceu comigo essa semana. O maluco postou no Twitter falando que não tem como você ter um bitcoinheiro que não seja, ou bitcoiner, não sei, né? É, que não seja cristão. Aí eu falei, ué, qual que é a relação de uma religião, da existência ou não de uma entidade superior com uma solução de um problema monetário? Aí, tipo assim, várias pessoas perguntaram, concordaram comigo e perguntaram a mesma coisa. A única resposta do cara era o quê? Estude. Porra, argumenta, sabe? E essas terminologias, ou essa coisa simplória, né, do tipo, estude, se o cara se alguém fala de uma outra criptomoeda, ou de um outro sistema, ou qualquer coisa assim, já vira scammer, shitcoiner, já ganha um rótulo, né? E tudo isso são coisas que distraem, diria, da verdadeira fé do Bitcoin, né? E isso é um problema, né? Você tá centralizando o discurso, você está endeusando algo que não é para ser endeusado, né? Pior, eu Ah, acho que assim, não é nem que não é para ser endeusado. É por mais que seja endeusado, não muda em nada a aplicabilidade. ainda tem isso, né? Não mudar, né? Se foi Deus que criou, né? Quem criou, não vai mudar o fato, né? A maneira com que você usa e tudo. Então isso torna uma situação, né? Muito fervorosa em cima de um ponto muito específico. E aí começam os perigos, né? Que a gente fala é, e vem falando, né? Sobre El Salvador, os perigos de El Salvador, né? Principalmente a justificativa de que um Estado pode fazer qualquer coisa só pelo fato dele usar Bitcoin, né? Então, ou validar qualquer ação de um Estado porque ele utiliza Bitcoin, e a gente entra nisso num outro ponto perigoso, né? Veja bem, pelas propriedades que o Bitcoin tem, ele nasceu
de algo que ideologicamente mais se aproxima do libertarianismo. E quando você cria um dinheiro sem terceiro de confiança, sem intermediário, sem uma série de coisas, supostamente isso torna ele não moral, né, eu diria, mas amoral, né? Então, assim, ele é a parte de qualquer moralidade, a parte de qualquer situação humana que o valide ou que precise, seja endeusá-lo, seja é, valorizá-lo exacerbadamente. O protocolo está ali, ele funciona dessa forma, funciona por consenso, use-o ou não, é uma escolha sua, mas as características estão lá. E quando a gente coloca isso dentro de um Estado, né, o discurso mudou em uma parte das pessoas, né? Assim, essa é a tendência. É bom que El Salvador faça isso logo. Foi visionário nesse sentido, porque outros estados vão ter que se render e fazer. Ah, e, de novo, isso foge do agorismo, foge das bases libertárias e começa a validar. E aí começa aquela coisa que, ao meu ver, a direita tanto falha, né? Que é tentar mudar o sistema, né? Quando a gente fez o episódio, por exemplo, do Olavo, né? De criar um novo sistema. Se você coloca isso dentro dos estados e da organização dos estados, você não está criando um novo sistema, né? Você está validando o sistema antigo e o que é pior, colocando o Bitcoin à beira, né? E forçando ele a uma eventual ditadura monetária, né? Isso é um problema. Sim, com certeza. Até porque, assim, essa narrativa, né, essa ideia, é, eu acho que ela abre um precedente para você gerar aquela. Igual no Brasil, é muito comum a pessoa idolatrar o político. E assim, independente da medida econômica que for tomada, se quem tomou foi o Bolsonaro, aí o cara tá feliz com o Bolsonaro. Ou se quem tomou foi o Exatamente. Lula, o cara tá feliz. A pessoa não consegue avaliar a medida em si que está sendo tomada de forma lógica e com bom senso. Quando você faz essa situação, né, como por exemplo com o Bitcoin, onde um estado adota o Bitcoin e você começa a falar que tudo faz sentido, tudo está de acordo, porque eles adotaram o Bitcoin, porque o Bitcoin é isso, aquilo, você está idolatrando o Bitcoin igual idolatra seu político, e você não está vendo de forma sensata ou com clareza o que está acontecendo por trás. Nesse caso, não são tão medidas econômicas, mas se você for avaliar, você vê que fere um pouco a questão do libertarianismo, onde nós queremos menos Estado. A gente não quer mais Estado, mesmo que ele tenha Bitcoin. A gente quer menos Estado. Então, assim, é, às vezes essa narrativa se perde, entendeu? Por quê? Porque as pessoas elas precisam de algo para idolatrar, elas precisam de um ídolo, elas precisam de uma imagem, elas precisam reverenciar alguém, sabe? Desculpe os barulhos, Não, aqui não, para mim não apareceu não. às vezes é porque o negócio de ruído às vezes tira, mas é porque dá uns barulhos na rua. Tá. Enfim, mas às vezes as pessoas elas acabam se perdendo nessa narrativa e é o que a gente tanto tenta trazer aqui, é que você consiga analisar de forma sensata aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo proposto, aquela mudança, ou seja lá o que for, para você não ficar e não cair nessa onda de idolatrar político, entre aspas, ou de idolatrar tudo referente a Bitcoin. Só porque tem Bitcoin no nome você acha que é melhor, quando na verdade não é. Foi a discussão que a gente teve a respeito de Liquid Network, por exemplo. Então, assim, Sim, sim. é, tem que ter esse bom senso e as pessoas às vezes estão perdendo isso, entrando neste meio, ai, de que tudo referente a Bitcoin é o melhor do mundo. Cara, eu acho que Bitcoin é uma das melhores soluções que já apareceu no mundo, mas tem que ter bom senso para fazer bons julgamentos, até para que você mantenha uma boa saúde da própria rede ou do funcionamento dela para o futuro, entendeu?
Sim, e não é porque é uma excelente solução que não é passível de crítica, né? Isso é uma questão importante também, né? Criticar, Essa foi a fala melhorar. mais chitconheira que você já fez na sua vida, né? Exato, exato. E esse é o problema ah, dessa questão do socialismo laranja, que a gente vai entrar também, é nessa coisa woke, sabe? De narrativa, eh, sabe? É o fascismo. Então, assim, para não dizer, é o fascismo de tal coisas que a esquerda normalmente fala, é um pouco disso, é o shitcoiner, entendeu? É desmerecer a pessoa pelo ad hominem. Então, porque o cara já ofereceu coisa que era shitcoin, então não pode. Então já invalida tudo que ele falou ou vai falar, entendeu? A gente teve recentemente com o Urich isso, né? Você viu? A gente entrevistou o irmão gêmeo dele e falou, pô, o cara há 10 anos nisso, escrevendo uma série de coisas, fez, criou conteúdo. Aí, de repente, porque o cara trabalha numa empresa de investimentos, não, ele trabalha para o Legacy, então vamos, sabe, se perdeu e vamos atacá-lo. Não faz o menor sentido uma coisa dessa, né? Entra no negócio do princípio da não agressão, que a gente também falou bastante, né? Exato, exato, né? Assim, fere esse princípio, fere um princípio libertário. Ah, o que o cara faz, ele mesmo mostra muitas vezes, ele mostra posições dele, mostra o quanto ele está comprado em Bitcoin, né? Quanto ele tem, um percentual grande de carteira, muitas vezes maior do que a maioria dos críticos somados, mas não reza a cartilha, né? Igual. Então, assim, ensina pessoas a serem independentes de escolher as próprias situações, né? E aí começa essa preocupação, né, cara? A gente vê isso escalando, né? Esse grupo cada vez mais fechado nesse sentido. As coisas que Satoshi fez ou escreveu viram frases de lacração, viram frases de veneração, né? E, e essa palavra como tendo que ser um evangelho a ser espalhado com uma missão religiosa, isso começa a preocupar, né? Porque você envolve certos sentimentos que não deveriam estar lá, né? São emoções, são fundamentos religiosos, né? Eu até brinquei contigo esses dias, falei, pô, acho que a galera devia ter feito uma primeira comunhão e não fez para entender dogma e fundamento religioso. E Daqui a aí, pouco vai ter a primeira comunhão do Bitcoin, você vai ver. mas assim, aí a coisa fica esse vácuo, né? Esse vazio existencial, e aí a pessoa quer transferir para alguma outra coisa, para alguma espécie, e achar uma divindade, e achar, né? A pessoa se dizer jihadista, sabe? Um guerreiro santo. Pera, sabe? Você só viu um negócio e arriscou, sabe? Assim, era um risco você comprar ele antes de todo mundo. Então, você entendeu, achou e mais pessoas pensaram como você, mas se não tivesse pensado, você seria um ilustre desconhecido e pobre, né? Então, entenda o que que é uma questão de sorte, entenda que você não é o Neo do Matrix, entendeu? Você não é um eleito escolhido, messiânico, você só deu sorte, né? Algumas Será pessoas que lançar uma nova pergunta? Não, será que todo bitcoinheiro sofre de problema de ego? Aí você já viu, né? então.
Mas eu vejo isso, né, assim, acaba gerando, né, para quem está chegando, para quem está de fora, uma imagem ruim, né? Eu sei que essas pessoas não estão se importando com a imagem, né, nesse sentido, né? Até porque é essa narrativa socialista também, né? Pô, quando o Bitcoin for, então aí, sabe, a revolução é a revolução, né? Assim, quando o proletariado fizer a revolução, então, quando o Bitcoin for padrão e não sei o quê, aí essas pessoas vão ver e não sei o quê. Cara, quando alguém fala isso, né, é- parte de algumas coisas muito perigosas para mim, né? Quando o Bitcoin for, essas pessoas vão ver, vão ter que trabalhar por Bitcoin, não sei o quê. É, você está colocando que o Bitcoin vai virar uma ditadura monetária, as pessoas vão precisar de Bitcoin, e essas pessoas que estão hoje estão condenadas à miséria. Não é isso. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu não vejo nenhum problema as pessoas no futuro terem que trabalhar por Bitcoin. Eu acho até ótimo, né? O que eu falo sempre, que eu acho que as pessoas devem transacionar, né, tudo em Bitcoin. Até aí, maravilha, né? É, agora, a, o- a outra parte, né, dessa fala, né, dessa discussão de, tipo assim, talvez seja de fato uma crise de ego, né? De, olha, você, eu serei exaltado, né, no futuro, pois tenho isso, e você, por acreditar nessa coisa mais suja ou incorreta, você terá que trocar o seu tempo por Bitcoin, ou coisa do tipo, né? Eu não sei. O que ninguém Sim, vê, eu acho, nessa história toda, é que tá todo mundo falando de religião. Mais uma vez, eu não acho que tem nada a ver religião com Bitcoin, mas ninguém tá vendo que está sendo supervalorizado uma forma de dinheiro que nada mais é do que um bem material, coisa que as religiões meio que abominam, se eu não estou errado. Então, assim, talvez exista uma incongruência, né, em você guardar ou acumular esses bens assim, sabe? Ou dar um valor além do necessário para um bem que, no fim das contas, é um bem material e que vai ficar nesse mundo depois que você partir. Tô sim. viajando, mas Não, mas se você vai é. falar de religião, cara, mais ou menos isso. Quando a gente fala de religião, você fala em você ter melhores princípios morais. Você não fala, você não vai em nenhuma igreja para o pessoal te ensinar a investir em Tesouro Selic, não, porra. Entendeu? E isso tá. Veja bem, não é uma coisa, né? Eu não quero que as pessoas entendam que a gente é contra a religião ou algo assim. Mas é o que a gente falou em episódio anterior, né? O Bitcoin, assim como todo dinheiro, ele é uma mercadoria que está circulando no mercado, né? O que a gente tem hoje é um problema sério que não existem é, é, mercadorias, dinheiro, que não sejam estatais, né? Ou que não sejam fortemente controlados pela ação do Estado. E nessa, o Bitcoin entra para resolver uma série de problemas, entre eles não ser um dinheiro estatal, não ser um dinheiro controlado por governos. Mas é, é aí que eu perco o ponto. Daí isso ser cultuado como quase uma religião, como quase divino, falar em concepção imaculada, né? Sabe, que não teve falhas, que não teve erros, da genialidade do Satoshi. Sim, Satoshi, pessoa ou grupo de pessoas, resolveu uma série de problemas, resolveu uma série de problemas,
Mas daí a dizer que isso é divino, né? Ainda mais sendo algo que é criado justamente para o uso humano, né? Mundano, para mim não faz o sentido. E, e aí entra nesse problema, né? Não só de um fundamentalismo, um dogma, né? Porque quando você endeusa muitas coisas, você tende à criação de dogmas, e dogmas não são discutidos. E aí você entra numa coisa que é o seguinte: você não pode debater as coisas, você não pode apontar problemas na mineração, você não pode, que está centralizada, né? São poucas pools que controlam, né? Que possuem boa parte do hash rate, mas isso entra o fanatismo é tão grande que se você fala isso, entra numa dissonância cognitiva que isso deixa de existir, né? Você percebe que a pessoa não não entendeu a ponto de, não, mas isso não tem a ver com o protocolo, sabe? É como, é quase como isso não tem a ver com o protocolo, fala assim, isso não está na Bíblia. Você percebe isso também? Ah, é verdade, tem isso. É, é, é o mesmo ponto, cara. Assim, não está no protocolo, é fora da Bíblia, então não é sagrado. Tá, mas e daí? Não está acontecendo, né? Tá, e aí vira, não, mas isso é um acordo comercial, não, mas isso é não sei o quê, não, mas isso é simples assim, é só mudar de pool, é só, sabe? Aí entra num simplismo, né? Numa coisa que, assim, não mexe com o sagrado, mas se é perto do sagrado e tal, não faz parte do protocolo, então tá salvo, né? Tá salvo aí é mundano, aí é profano, aí pode tudo. Então isso me preocupa. E aí já vira, né? Aí já vira pro discurso radical. Não, é porque você é shitcoiner, não, é porque você quer. Porque se tal moeda fosse assim, também seria pior. Ou começaram comigo, não, é porque você é naneiro. Porra, não sei qual é o protocolo da Nano, bicho, sabe? Cara, é o que é meio que eu falo, cara, é o que eu tento incutir na cabeça das pessoas, tipo assim, é, você tem que conseguir contra-argumentar tudo e você tem que ter a humildade ou a sensatez de conseguir falar assim, olha, eu não tenho um contra-argumento para isso e eu vou estudar para te contra-argumentar. E se você não tem um contra-argumento para isso, estudou e não consegue contra-argumentar, talvez chegamos num ponto onde realmente a outra pessoa fez sentido no que ela falou. Então, assim, você tem que se colocar um pouco nessa posição de humildade, de saber discutir essas coisas com as pessoas, para você não ficar achando que é sempre uma verdade suprema, entendeu? Então, assim, eu vi. Ah, você quer comentar isso? Depois eu falo o que eu vi. Não, não. Pode, pode. Ah, Na verdade, faz assim, faz todo sentido o que você falou. Continua. né, então, já é um pouco off-topic, mas enfim, eu vi uma pessoa falando que aquela coisa que a gente já discutiu. E aí, pô, foi falado tipo assim, ah, não, porque o Bitcoin, ele é descentralizado, tudo que não é Bitcoin não é descentralizado, porque o Bitcoin é uma ocorrência única. Aí tá, beleza. Isso é um dogma, praticamente, que foi criado, né, entre essas Sim, pessoas. sim, A gente veio por algumas formas, né? A gente tem um episódio de podcast, eu tenho um artigo falando sobre isso, onde eu refuto pontualmente a gente refuta, né, pontualmente tudo isso que as pessoas falam para mostrar que não é isso, isso não é verdade. Descentralização é um espectro. E sim. essa pessoa, quando ela começou a falar que o Bitcoin ele é um acontecimento irreplicável e ninguém consegue replicar ele, e portanto ele é descentralizado e nada mais é descentralizado, a minha contra-argumentação para essa pessoa foi o seguinte: se o Bitcoin é código aberto, e eu vou lá e copio o código dele. Eu tenho uma coisa igual ao Bitcoin, correto? Até aí, tranquilo. Eu copiei o É, código do Bitcoin, eu tenho algo igual ao Bitcoin que eu criei, certo? Só não tem a sim, adoção do Bitcoin.
né? Não vai ter outra quantidade de nodes rodando, de mineradores, Exato. etc. Mas eu tenho algo igual ao Bitcoin. Então, se ele era irreplicável, eu acabei de replicar ele, eu acabei de fazer algo igualzinho que ele era. Eu copiei ele. Por que que o meu Bitcoin não é bom igual ao Bitcoin natural? Por causa da adoção que né, o Bitcoin normal tem mais pessoas Exato. usando. Ou seja, eu consigo sim copiar ele, mas o que faz o Bitcoin normal ser melhor é o tanto de gente que tem naquela rede. É o efeito de rede dele. Isso mostra que existe, então, uma possibilidade de quanto mais pessoas vierem para aquela rede, mais você agrega para que ela se torne o que ela é hoje. Esse número é variável. Isso depende de mais ou menos pessoas. Não começou do jeito que é hoje. Então, tipo assim, a... aí, né, disso, obviamente, né, vem aqueles comentários que a gente já conhece, né, que é stack set, estude, compreenda mais, Deus vai te castigar, essas coisas assim, sabe? Então, assim, é, e é esse o momento que entra no que eu estava falando antes. Quando você vê que você perdeu a capacidade de contra-argumentar, não tem problema você falar assim, porra, eu vou conseguir te responder. Não é agora, mas eu vou te responder. Sim. E você É, vem, eventualmente responde, você só agrega para a discussão, tanto para quem você está respondendo, quanto para você próprio, que você vai ter que pesquisar e conhecer. Agora, quando você fica nessa retórica, né, de tipo assim, ah, não, porque é isso, porque tudo que não é Bitcoin é shitcoin. Tem um cara que comenta isso nas minhas postagens no Instagram. Toda vez ele comenta isso. Tudo que não é Bitcoin é shitcoin. Tá, mas assim, sabe, ele não agregou em nada. A única coisa que ele fez foi me dar engajamento, mais nada. né? Então, assim, sabe, você tem que, porra, E isso, e isso, o que que muda em termos conceituais de alguém ficar falando da revolução do proletariado ou, sabe, tudo que não é socialismo é barbárie. Qual que é a diferença, né? Se você reduz o seu diálogo, né, e isso é um problema, né? Essa falta, essa intolerância ao diálogo, que não seja sobre o tema, né? Parece universidade pública brasileira, né? Sim. Não, aqui temos que ter o debate, a esquerda menos radical com a mais radical, né? Se você vem com uma outra forma, você não entra ali. Você é o fascismo, ou é a shitcoinhagem, ou é o scammer, ou é, sabe, sim. Há outras soluções sendo criadas em outras redes, que a grande maioria não serve para muita coisa, ou dentro do espectro de centralização, é mais centralizado, né? Como a gente falou de espectro, né? Não é que é centralizado, é mais centralizado ou menos centralizado, mas você você não abre para o diálogo, só pode dialogar entre si, os que se consideram nobres e dignos de estarem ali, porque, entre aspas, entenderam, né? Que debate é esse? não, Não é debate, né? cara, uma coisa que remete, assim, que me traz, né, nessa ideia eu acho que foi Hayek que fala isso, aquela questão de que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, tipo assim, Sim, sim. você achar que o conhecimento vai estar puro necessariamente apenas dentro do ecossistema do Bitcoin, cara, não. Eu continuo achando que o Bitcoin é superior, tá? Porque ele Sim, resolve um grande dos problemas que outras coisas não resolvem, mas assim, você tem muitas outras coisas que são muito boas, e que não é que solucionam problemas, mas que oferecem funcionalidades que vão eventualmente agregar para alguma coisa. Da mesma forma que o Bitcoin foi uma união de criptografia com algumas outras coisinhas e tal, e pá, saiu, deu certo, você pode no futuro aproveitar essas tecnologias que estão em outras criptomoedas bostinhas aí e que de uma em outra você vai eventualmente criar algo tão revolucionário quanto o Bitcoin foi, por exemplo. Então, assim, você não pode também sair renegando tudo, sabe?
E tem uma coisa assim, por exemplo, se ninguém tivesse contestado ou né, pensado, olha, a Layer One do Bitcoin não aguenta muito mais que 500 mil transações por dia. E aí, como é que a gente vai fazer isso ser mais, né? Não teria surgido a Lightning. Agora, se falar assim, ó, mempool tá lotada, bicho. Tá com mais de 800 megas, tem mais de 300 mil transações. E aí? Ah, isso é coisa de shitcoiner e não sei o quê. Não, cara, é um problema, né? E não é porque a gente também tem uma coisa, né? Não é porque a gente está apontando problema que a gente tem que ter solução. Mas é preciso conversar sobre o problema, né? Sim, é essa posição que você está assumindo agora, né? Que eu sacanei falando que é um comentário shitcoin da sua parte. É isso que faz as coisas andarem para frente, porque você imagina se lá atrás, antes de ser criada a Lightning, alguém vira e fala, não, o Bitcoin ele é perfeito do jeito que ele é, ele não precisa desse negócio que você está fazendo aí, que isso é coisa de shitcoin, isso é coisa de quem está seguindo o Vitalik e etc. Você não teria uma puta de uma solução que existe hoje que vai crescer muito mais. Então, assim, você precisa dessas novas funcionalidades, você precisa dessa discussão, você precisa de alguém reclamando disso para que o pessoal se mexa e comece, né, a fazer as coisas. É aquilo que é falado no final do white paper do Monero, né, que a gente cita, né, que é melhor que você tenha mais moedas, né, visto que elas vão competir entre si e só favorece na verdade, o usuário, né, final, do que você ter apenas uma e pronto, né, e você simplesmente aceitar que é isso ou é aquilo. Então, assim, essa Sim, ideia, né, de não não ser uma criticar e ditadura tudo monetária. mais. E não ser uma ditadura monetária, né? Isso é Sim, importante. você não pode se colocar nessa posição de não vou, não posso criticar e é tudo perfeito. Pô, não é, tem que ser conversado. Não é assim, logo no começo, né, quando eu apareci com o negócio do Nerdminer e tal, e aí eu compartilhei o negócio da corretora, tive aquela discussão enorme lá com o Hugo Ramos, fizemos episódio, não sei o quê, 4 horas, falou-se um monte, porque é um imperativo moral, porque a minha liberdade não tem preço, porque não sei o quê, porque bababá, bababá, babá. Resumindo a história toda, não me acharam uma solução mais barata só envolvendo Bitcoin. Aí a narrativa mudou inteira. Porque onde é que já se viu? Isso aqui é o custo da minha liberdade, mas isso você é shitcoinheiro. Cara, peraí. Eu botei um problema. Não se resolveu o problema em termos financeiros. Qualquer transação com Bitcoin sairia mais cara. Não muito mais cara, mas o mínimo era mais caro. E aí? E aí, assim, aí eu virei shitcoiner, eu virei scammer, aí eu sou, eu vi o termo sensacional, transcoiner, cara, assim, olha o nível. Tipo, isso é o anti-wokeismo, né? Sendo woke, né? É É, legal, é, é, eu acho legal que é engraçado, mas assim, é o que mostra o quanto é socialista laranja, né? Estão usando o sim, mesmo termo, cara. eu acho engraçado essas coisas, né, que o pessoal às vezes me cataloga, né, numas paradas novas diferentes, eu acho mó legal, sabe, às vezes, igual uma vez que fizeram um meme também, sabe, botaram uma foto minha, acho que botaram uma foto sua também, negócio de rindo de bitcoinheiro e tal, tipo assim, achei mó legal, sabe, eu fico Sim, rindo, sim. é engraçado, essas coisas, no fim das contas, eu acho que faz parte da brincadeira, né, mas a grande questão é, para quem, né, nos ouve e capta a mensagem, é que, tipo assim, cara, seja influente a ponto de auxiliar na adoção, cara. Se isso que você está fazendo auxilia na adoção, beleza, parabéns. Agora, se não, reavalie. Sim. E foi isso. E aí, é aquela brincadeira, parece o pombo no tabuleiro de xadrez, né? Tipo, eu cheguei lá com um problema, olha, a questão é essa, como vamos fazer? Não, você faz assim, assim, assado. Não, assim sai mais caro. Não, mas é o custo, é não sei o quê, a liberdade, é imperativo. Não, peraí.
Nós estamos falando de um livre mercado de dinheiro, não estamos? Dinheiro é mercadoria, não é? É. Se eu transaciono com a mercadoria A ao invés da mercadoria B, muda o fato que eu prefiro a mercadoria B para guardar? Não, eu estou fazendo com a A. Por quê? Porque ela me gera menos custo. Ela me é mais barata, eu consigo acumular mais de B. Então, qual que é o problema disso? Aí a narrativa inteira, é o imperativo moral, é a religião, tem que estar dentro do Bitcoin, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem um jeito certo de fazer, tem um jeito certo de não fazer, e você não pode fazer isso, sabe? Eu já ouvi coisas até perigosas assim, você não devia falar assim. Mas como assim eu não devia falar Cara, assim? é como se. Será que o povo acha que isso facilita a adoção? Porra, já é difícil alguém montar uma porra de uma wallet pra usar e o cara ainda quer inventar esse monte de lero-lero, sabe? É, sabe, de você estar ouvindo os Spaces, as pessoas falam, tá, mas eu quero usar, como é que faz? Não, você faz assim, sabe, meia hora para. Cara, baixa uma carteira qualquer ali, essa aqui. Ah, mas isso aqui é custodial, tudo bem, sabe? Depois você vai estudar, né? A gente quer fazer um negócio simples, É, com mas certeza. é. Foi até indicação. Acho que não só minha também, eu já vi outras pessoas indicando também. Como é que fala? Essa wallet que é custodial, né? Eu acho que era aquela wallet of Satoshi e tal, né? Sim, sim. E tipo assim. E a discussão era essa, pô, mas essa parada é custodial, vocês falam que não é pra usar. Eu falo, cara, realmente, eu não gosto de usar, eu não uso, não recomendo. Porém, pra quem tá chegando agora, é a melhor das soluções. Então, tipo assim, É, foca em adoção. Depois que a pessoa começar a se preocupar e entender como é que funciona, ela vai correr atrás de mais informação. Aí ela entende. sim, comprar Bitcoin na exchange também não é errado. Cara, compra, né? Hoje, óbvio, as coisas estão indo para um outro nível de controle, né? Quando eu cheguei em 2017, era basicamente compra e, sabe, não tinha esse debate do. Não tinha normativa, né? De um 888, enfim, tinha uma série de coisas que não eram. Não estavam em voga hoje, né? Mas eu acho que a mesma coisa ainda vale, cara. Você quer comprar? Compra. Ah, mas é corretora. Compra, sabe? Não tem problema inicial. Depois você começa a se preocupar com certas questões, né? Como transferir isso, como fazer autocustódia, né? Como fazer uma série de coisas, familiarizar com a rede, entender como é que faz uma transação, entender que tem taxa, né? Poder olhar numa mempool, mas eu não vejo isso, sabe? Quando você tem um discurso tão exacerbado, sabe, de comparar a coisa ao divino, criar pseudos dogmas, atacar a- o questionamento do outro, é, a falhas que são latentes e você ou prefere ignorar ou acha que isso é um ataque à rede, à comunidade, ao uso, quando na verdade você está ali propondo, pensando em coisas, olha, isso aqui é um problema, alguém tem uma solução para isso? Né? Isso aqui está acontecendo. Então é importante que a gente tenha isso claro e, e tentar ter alguma forma de diálogo, sabe? Tentar ter algum bom senso, sabe? Eu tô vendo gente colocando o post do podcast da pessoa, né, próprio, dizendo assim, a hora da missa. Cara, pera lá, né? Tá um Tem pouco gente demais, que né? precisa dessa manifestação religiosa, talvez como um amparo psicológico, né? Assim, não posso julgar, talvez de fato, uma questão que acalma a pessoa, né? Ou que faz com que ela fique mais tranquila. Então, assim, eu chamar ela de certo ou de errada, eu não sei se é o ideal. Agora, sim, o Cara, fato de assim, que o eu, pessoal tá vendo sinceramente, religião onde assim, eu não tem, não. né? Então, é isso.
é, deixar claro que o Bitcoin é uma mercadoria monetária, como são todas as mercadorias monetárias. Então, assim, se não faz sentido ter uma igreja do dólar, não faz sentido ter uma igreja do real, onde as pessoas se encontram para louvar a criação do real. Ai, porque o Fernando Henrique foi genial e não sei o quê, né? Tipo, o RV foi a... O Collor foi o Satanás que apareceu em Exato, né? meio. Enfim, se isso não faz sentido, isso não tem que fazer sentido para o Bitcoin. Veja bem, não é um ataque às pessoas e a vontade religiosa. Ela só está no lugar errado, né? Existem muitas religiões, né? Acho que são 20 mil religiões, sei lá. Quase quanto tem de cripto no mundo, assim. Escolhe uma, sabe? Assim, vai ver o que que é um dogma religioso, dê uma religião, e não ficar criando dogma em cima de um dinheiro. Cara, E assim, o pior de tudo é que uma vez eu perguntei isso para um cara, eu falei, cara, de todas, nessa mesma discussão de Bitcoin e religião, cara, das 10 mil religiões que existem no mundo, você acha mesmo que só a sua tá correta? Aí o cara respondeu assim, claro. Porra, sabe, não tem bom senso. Sabe, não é que eu não tenha religião, sabe, eu tenho, mas eu tenho um bom senso suficiente de entender que eu posso estar errado. Pronto. pois é, pois é, assim, como podemos estar errado em relação ao Bitcoin? A gente não sabe os desdobramentos disso. Eu acho pouco provável, mas tem coisas boas para acontecer no Bitcoin ainda. Tem muita coisa interessante acontecendo e para sair e vão transformar isso em algo de potencial uso, mas disso ser um dogma ou de eu ver uma outra moeda descentralizada com os mesmos fundamentos e dizer, não, não, isso daqui é imitação, ou isso aqui falhou, né? Porque veio depois. Pera, é a mesma pessoa da tecnologia que bate palma quando sai um ASIC mais moderno, porque a tecnologia melhorou, sabe? Essa mesma pessoa olha e fala assim: não, não, no Bitcoin isso é imutável, tem que continuar. É contrassenso para mim, sabe? É muito esquisito. Ah, cara, é difícil porque talvez não tenha, como é que eu posso dizer, não vá fazer sentido nunca, entendeu? Pra gente. Nem todo mundo consegue seguir uma linha de raciocínio lógica para as coisas. Então, assim, muitas das vezes a gente não vai entender o que se passa na cabeça das pessoas. E assim, eu acho até que isso gera, né, essas dissonâncias cognitivas que a gente fala, né? De pessoas que defendem o indefensável, de pessoas que precisam, né, fazer disso uma religião, ou seja lá o que for, né? Mais uma vez, não está errado, eu acho que você tem que fazer aquilo que te deixa tranquilo de ser feito, né? Mas, analisando de forma totalmente lógica e racional, não tem religião onde você, coleguinha, está vendo uma. Não tem culto nisso. Cultuar isso não vai mudar bosta nenhuma em nada. Se você quer realmente auxiliar, cara, ensina pro cara que da lojinha da sua esquina a comprar com Bitcoin, a vender com Bitcoin, a transacionar. Pronto. É a melhor coisa que você pode fazer, em vez de ficar cultuando as coisas. Antes que alguém pense a respeito e já comece a falar, eu acho muito válido o que o Amoedo fez em relação a fazer um curso, ensinar as pessoas autocustódia. E ele mesmo fala, uma coisa é o que eu penso em termos de religião, outra coisa é o Bitcoin, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então por mais que às vezes nos discursos dele as coisas possam se misturar, mas dá para ver que claramente as coisas que ele faz depois, enfim, de fazer esse curso, é uma preocupação com ensinar, enfim. Então, queria deixar isso claro para que as pessoas não coloquem um ataque nesse sentido aonde não tem. É só essa questão do, sabe?
ser o shitcoiner, a pessoa questionar alguma coisa em cima de algo perto, próximo do protocolo, porque é de outra moeda, porque é shitcoiner, é porque é moeda X, é moeda Y, é scammer, sabe, quer dar golpe nas pessoas, ah, sabe, tá, não liga para que as pessoas sejam roubadas do dinheiro, enfim, eu acho que isso é um pouquinho raso demais e as coisas não deveriam ser dessa forma, sabe? Sim, não, concordo. Eu acho que, sim, tem um meio termo. E o lance da educação, né? Você falou no caso do Renato 38 e tal. Por mais que, né, eu vejo muito ele falar essa parte religiosa, a qual eu discordo. A parte educativa dele é importante. Porque, querendo ou não, ele trouxe muita gente para isso. Isso é um puta de um serviço. E é isso que a gente precisa. E assim, se você for olhar, às vezes, as pessoas que ele trouxe no formato como ele fala, no jeito dele de falar, e até mesmo nessa tendência dele para o religioso, que fez com que essas pessoas viessem também, entendeu? Então, assim, não tá tão errado. Eu discordo da parte religiosa envolvendo com Bitcoin, mas isso é um puta de um serviço que ele prestou. Com certeza. Então o trazer mais pessoas ou trazer mais pessoas para atenção em uma coisa, né? Algum tema, seja, por exemplo, beatmaker, trazer para mineração em casa, educacional. Eu acho isso muito importante, sabe? Acho que é muito válido ser feito esse tipo de trabalho. Mas eu acho que é isso, né? Esse episódio é essa crítica a essa parte ao que vem acontecendo. Ah, e tem notícia? Cara, tenho sim, deixa eu pegar aqui. Olha Tá. só, só finalizando, né, em relação ao episódio, era isso mesmo, tá? A Uhum. gente já falou aqui outras vezes, deem uma olhada nos episódios que a gente fala de maximalismo, libertarianismo e coisas do tipo. Tipo assim, existem alguns outros aspectos que são de extrema importância que as pessoas entendam no meio, né, do Bitcoin e tudo mais, ou até mesmo do libertarianismo, né? Então, esses episódios eles são bons para auxiliar as pessoas a entenderem. Mas, enfim, falando da notícia, CPI das pirâmides que está rolando no momento pede quebra de sigilo de Capital e Latam Gateway, que são o parceiro atual e ex-parceiro para mandar Pix para Binance. Você conhece eles ou não? Conheço. Tá, então vamos fazer uma breve explicação e já deixando claro, solução para esse problema, método PAC, links na descrição. O que que acontece? A gente tem alguns grandes grupos de corretoras. Os corretoras, todas elas envolvem KYC, todas elas são centralizadas. Mas temos as que são nacionais, as feitas aqui no Brasil, e temos também as que são internacionais. Ah, as internacionais, eu sugiro o uso delas, sempre sugeri, e lá no curso, por exemplo, eu deixo isso muito claro. Por quê? Porque as internacionais elas não se sujeitam à IN 1888 da Receita Federal do Brasil, e entre coisas que é tipo, você ter que declarar, na verdade, a corretora tem que declarar a sua movimentação, coisas do tipo, né? Então, assim, para menos controle sobre o indivíduo, use corretoras internacionais. Era esse o meu uso. O que acontece? Quando você manda um Pix para corretoras internacionais, o Pix não cai lá, porque lá é internacional, é lá de fora. Você tem que ter um intermediador de pagamento. Quem são? Capital e Latam Gateway. Essas duas empresas que a CPI das pirâmides está pedindo a quebra do sigilo bancário, fiscal e etc. Qual que é o Mas grande problema? Fala. qual pirâmide que a Binance está envolvida que eu não estou sabendo? Nenhuma, ela não está envolvida em pirâmide. O grande questionamento é o seguinte: a CPI das pirâmides, ela começou a investigar pessoas envolvidas de fato em pirâmides e algumas outras pessoas envolvidas com criptomoedas. No meio da discussão lá, por mais que a Binance faça processos de KYC e AML ou anti-money laundering ou contra a lavagem de dinheiro, né?
Uhum. O governo está pedindo mais coisas, está exigindo mais dados para considerar a Binance como algo legalizado no Brasil. Por quê? Nessa CPI mesmo, eles perguntaram ao diretor da Binance no Brasil: Oi, você declara para a Receita o que os seus clientes compram? Ele falou assim: Eu? Eu não. Quem tem que declarar é o cliente. O povo ficou doido. Por quê? Porque a Binance não está no Brasil, ela não precisa seguir a IN 888. Sim. Aí o pessoal quer o quê? Obviamente, controlar o que o povo está fazendo de dinheiro nesses lugares. Aí eles pediram a quebra de sigilo bancário desses dois gateways que trabalharam com a Binance, entendeu? Por quê? Se eles não conseguem saber o quanto que você estava comprando na Binance, agora eles vão saber pelo menos o quanto que você enviou para lá. Entendeu como é que é o negócio? Sim, não, então assim, realmente a Binance está nessa sem fazer o menor sentido, nem pé nem cabeça, né? Só para saber, Não, é só não pro controle tem. mesmo, né? Não, Brasil, Brasil, nada demais. Ah, Então, assim, aí eles estão fazendo isso, né? E aí essas intermediadoras de pagamento, elas estão tendo o seu sigilo bancário totalmente revirado. E quem as usou, ou seja, quem mandou dinheiro para a Binance, nos últimos 3 anos, vai estar lá, vai aparecer. Não tem como fugir disso. Então, assim, será visto que você mandou, seja lá quanto for, para a Binance. E o que você fez dentro da Binance, a princípio, não vai aparecer nessa quebra de sigilo bancário, porque é a quebra de sigilo bancário das intermediadoras, não da Binance. Então, uhum. assim, de qualquer forma, já é um nível a mais, né, de sigilo. Mais uma vez, é sempre por isso que eu falei para usarem corretoras internacionais e não brasileiras. Então, assim, você tem uma camada a mais aí de segurança, né? Mas todo mundo vai saber o quanto que você enviou para esse lugar. É, pode ser um Ou problema? recebeu, né? Ou recebeu, claro. Ah, Pode ser um problema? Pode, em tese pode, mas é muito pouco provável que de fato seja, porque hoje, pela lei, hoje, você não tem que pagar imposto por comprar criptomoedas, e dependendo do quanto que você movimentou, você também não tem que pagar imposto, dependendo do quanto que você movimentou. Vai ser algo em torno de 30 mil por mês, se você recebeu 30 mil por mês, por exemplo. Na verdade, movimentou 30 mil por mês, em reais. Então, assim, não é tanto problemático ainda, mas a grande questão é o quê? A sinalização de que o governo está querendo morder o seu dinheiro. Ele já viu que em cripto é muito, obviamente, um lugar onde tem dinheiro circulando. uhum. Eles já viram que tem dinheiro rolando ali, eles vão querer morder esse dinheiro, obviamente, porque o governo é o governo, ele não vive sem dinheiro. E assim, isso traz alguns problemas que a gente já falou. Tipo assim, o controle vai aumentar. Será que você É. consegue lidar com esse aumento de controle? Essa que é a grande questão que eu falei lá no início, que o método PAC soluciona. Ou vai te ajudar demais a resolver esse problema. Eu fico até um pouco sem palavras, porque é o seguinte, para mim a CPI das pirâmides era para ver os caras da Atlas Quantum, daquela galera toda que roubou mó coisa. Agora você está falando para mim, não, mas vamos quebrar o sigilo das intermediárias da Binance. Pera, né? O Brasil não cansa de surpreender, né, cara? Cara, é exatamente esse que é o problema. Aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, assim, é muito difícil, porque agora eles quebraram os sigilos de 3 anos para trás, então, às vezes, se 3 anos para trás, você pode contar com isso, tá? 3 anos para trás, se você recebeu da Binance algo em torno de 50, 40 mil reais, ou seja, um pouco acima dos 30, 35 mil que você poderia movimentar, você pode ter certeza que alguém vai te perguntar alguma coisa. Por quê? Acima desse valor, você tem que declarar a movimentação e pagar um imposto sobre o lucro recebido. Ou Sim. seja, algoritmo simplesinho, o programador lá da Receita Federal vai fazer, tá? If valor acima de 30 mil reais igual ferro. Pronto. Vai estar lá e aí vai pipocar todo mundo lá. Aí vai você ter que explicar de onde que veio essa porra desse dinheiro. Tipo assim, é muito complicado. O Brasil é isso. E quem usa desse sistema, quem se deixa ficar nesse meio, tá meio que, né? ah, vai estar sobrando. Por isso que eu falo pra gente começar a aprender a transacionar em cripto. Meu Deus do céu.
Como que eu faço? assim, a gente tem essa divergência entre adoção ter que ser o forçar o uso ou não, mas em termos É de a sua privacidade, necessidade. cara, sim, tem que usar. Tem Eu que acho que usar assim, e tem é que questão de nacionar. necessidade. Nesse Sim, caso, você está entrando já na seara da necessidade, entendeu? sim, sim, Uma coisa tipo assim, exatamente. o estabelecimento da esquina, o barzinho, pô, aceita cripto aí, eu acho que pode ser o forçar que você fala. Mas aqui a gente já tá entrando na necessidade, entendeu? É. Porque você já está tendo, porra, tempos para trás da sua movimentação financeira sendo vasculhados. Então, tipo assim, você não consegue imaginar que daqui a 5 anos alguém vai falar assim, ei, Hugo, vou olhar suas contas 5 anos para trás. Se você não pagou alguma coisa, eu vou arrancar o seu dinheiro. Porra, Pois é é, né? isso que está acontecendo. Pois é. É, Brasil sendo Brasil, né? Bom, É, normal, enfim. acho que é isso para o episódio de hoje. Já deixando claro que quem quiser me chamar o Felipe para a gente bater um papo, fazer um episódio de algum podcast que tenha e quiser conversar sobre coisas que a gente discorda no Bitcoin, a gente está super aberto para isso, sempre teve. Ah, também chegou até aqui. Não deixe de dar 5 estrelinhas no episódio, porque ajuda a gente, e dar like no vídeo no YouTube quando sair. E se gostou também e quer enviar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só doar direto um pouquinho dos satoshis que ganhou nos ouvindo para o próprio episódio do Bloco Podcast, tá bom? E ficamos por aqui e tchau.